Que Deus ele possa te abençoar nessa noite, uma boa noite para todos. E eu tenho certeza que no final desse culto, o Espírito Santo ele vai te encher de paz. Ele vai te encher de vitórias, de milagre. Tá bom? Levanta a sua água, vamos entrar em oração, pedindo a Deus para que Ele possa derramar sobre nós a cura, a misericórdia e o milagre. Feche os seus olhos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós entramos na Tua santa presença. Nessa noite, te pedimos misericórdia, te pedimos compaixão, te pedimos que o Senhor possa estender as Tuas poderosas mãos em nosso favor, em nossa direção, meu Deus. Porque nós só temos o Senhor, não temos outro. Não temos mão de humano, não dependemos de autoridades, dependemos somente de Ti. Então, ó meu amado Deus, nós te pedimos, abençoa, estenda a Sua poderosa mão para arrancar essa doença, para arrancar, meu Pai, essa depressão, essa tristeza, e que em nome de Jesus o poder do Senhor se manifeste em nossas vidas, em nossos corpos, em nossos caminhos, meu Pai, para que possamos Te exaltar, Te glorificar a cada dia. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, coloca o Teu poder nessa água. E quando ela tomar, que seja ela curada, liberta e abençoada. Toma dessa água. Estende suas mãos aqui para mim. Que Deus ele possa te curar. Seja curada, liberta. Curada desse vício, dessa depressão, desse câncer, desse nódulo, desse cansaço. Seja você livre e liberta em nome de Jesus. Eu te abençoo. Você que crê, põe a mão sobre a sua cabeça e diga assim: eu tomo posse do meu milagre e da minha vitória. E os que crê, digam amém. Toda vez que nós fizermos a oração, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar, porque é o que nós vamos ler hoje. Nós vivemos pela fé, nós não temos outra opção, nós só vivemos pela fé. E é esse privilégio que Deus dá para aqueles que o servem de verdade. Que essa pessoa viva pela fé. Então, quando nós oramos daqui, determinamos na sua vida o milagre, você tem que acreditar que o milagre vai acontecer. Porque você vive pela fé. Tem gente que vive pelo que sente. Ela não pode viver pela fé. Tem gente que vive pelo que ela vê, ela não pode viver pela fé. Não tem como você viver pela fé e viver pelo que você vê. Não tem como você viver pela fé e viver pelo que você sente. Não tem como. Você tem que viver pela fé. E o que é viver pela fé? Nós vamos estar falando mais sobre isso. É viver pelo que eu ouço e pelo que eu creio. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não está dizendo assim, a fé vem por ver a palavra, por sentir a palavra, não. A fé, ela vem por ouvir. Então, se você está ouvindo e crê, é impossível você não receber o milagre, tá bom? Levanta as suas mãos, todos vocês aí da sua casa. Se você está com seu familiar, abraça ele e estende uma das mãos para o céu, que eu vou pedir a Deus pela sua casa.
Amado Deus soberano, Criador dos céus e da terra, há uma promessa que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Houve uma determinação em cima dessa palavra. E dessa determinação passamos a crer, meu Pai, que eu e minha casa serviremos de fato ao Senhor. Então, tira o filho dos vícios, liberta a filha, liberta o marido, a esposa, e que essa casa todos venham servir ao Senhor com alegria. Meu Pai, eu peço, Senhor, abençoa nossa casa, abençoa nosso lar, abençoa nossa família, abençoa o casamento, o relacionamento, meu Pai. Meu Deus, tira as intrigas, as brigas, as discórdias, meu Pai, para que ambos nesse casamento possam andar em comum acordo. Espírito Santo, eu abençoo com a autoridade que o Senhor me deste. Eu abençoo essa família. E todos que crêem nessa oração verão essa bênção nessa casa, nessa família. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos vocês que creem, digam assim seja. E diga graças a Deus. Olha, nós vamos entrar na palavra agora. Pode se assentar? Nós vamos ler Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. E voltando aqui o que eu estou falando, o que eu estou pregando para você, pode sentar, tá? Você precisa de entender e compreender uma coisa. Deus só vai abençoar de fato, de verdade, ou guiar aquela pessoa de fato, de verdade, em todo e qualquer tempo, quando essa pessoa ela decidir viver pela fé. Há pessoas que começam a viver pela fé, mas no meio do caminho, quando ela enfrenta a dificuldade ou os problemas da vida, ela desiste de viver pela fé e ela começa a viver pelo que ela está vendo. Então, Deus não tem como, por mais que Ele queira, Deus não tem como guiar essa pessoa a todo tempo, porque ela não está vivendo pela fé. E por ela não viver pela fé em todo o tempo, Deus não tem como guiar ela, até porque a gente não vê Deus. A gente ouve Ele através da palavra. Então eu preciso entender que eu preciso de viver pela fé só. Eu tenho que tomar essa decisão na minha vida urgentemente. Eu tenho que entender que, não, a partir de agora, eu vivo pela fé apenas. Não quero saber o que eu vou ver, eu não quero saber o que eu vou sentir, eu só vou viver pela fé. E quando eu decido, nós decidimos isso, a vida passa a ser mais leve, mais simples. Porque tem pessoas que ela pede a Deus em oração assim: ó Deus, me dê sabedoria. Então a pessoa acha que Deus ele vai dar para ela sabedoria. E Ele dá. Mas como que Ele vai te dar essa sabedoria? Se você não está assistindo, ouvindo o estudo de quarta-feira, seria bom que você ouvisse, tá? Como que Deus vai dar sabedoria? Que a gente está falando na quarta-feira, de desenvolver o fruto. Ele vai te dar sabedoria te dando um problema. E esse problema que você vai ter, você vai resolver ele. E depois que você resolveu, você vai passar a ter sabedoria, porque você conseguiu, com a ajuda de Deus, resolver um problema. E como que se resolve um problema? Tendo sabedoria. Então primeiro surge o problema, depois a sabedoria para resolver. Então se você ora a Deus, pede a sabedoria, você tem que entender que aquele problema é uma oportunidade para você ser abençoada. Há pessoas que olham para o problema e olham assim: nossa,
esse problema agora ele vai me derrubar e eu nunca mais vou me levantar. Ela não está vivendo pela fé, ela está vivendo pelo que ela ouve, pelo que ela está vivendo. Então olha só que legal, capítulo 12 de Gênesis, versículo 12, diz assim: então o Senhor disse a Abrão ainda, sai da tua terra, dos meus dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então olha que legal, Deus, ele pediu a Abraão para ele sair daquele meio. Por que ele pediu a Abraão para sair daquele meio? Porque naquele meio as pessoas não viviam pela fé, elas viviam acreditando em imagens, elas viviam pelo que ela via. Então Deus chamou Abraão e falou assim, ó, sai da tua terra, saia do meio. Tem gente que confunde isso, né? Abandonar os parentes, a família, não é isso. É sair desse meio, saia desse meio, ou seja, esse meio, ninguém aí vive pela fé. Então você vai sair desse meio e você vai passar agora a viver pela fé. E ele disse, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou. Imediatamente Abraão, ele obedeceu. Naquele momento ali, ele tomou uma decisão de quê? De viver pela fé. Ele tomou uma decisão de viver pela fé. E é isso, meus amados, que eu quero te passar nessa noite. Eu quero que você hoje, nesse domingo, viva ou tome a decisão de viver pela fé. E como, pastor, eu vou fazer isso? Ignorando o que você está vendo, ignorando o que você está sentindo e começar a viver pelo que a palavra de Deus ela nos tem ensinado, nos tem nos guiado, nos fortalecido. Porque quando você começa a viver pela fé, você parece ser criança na fé, parece ser um cristão infantil, você passa a ser um cristão maduro. Teve essa semana uma senhora, ela me mandou uma mensagem, ela disse o seguinte, pastor, se Deus me abençoar, eu vou passar a ajudar a igreja, eu vou fazer até um voto com Deus. Deus não cai em chantagem. Quem somos nós para se comparar a Deus? Olha a imaturidade. Se Deus fizer, então eu faço isso. Não, nós temos que aprender a servir a Deus, sem interesse, sem chantagem. Nós temos que aprender a servir a Deus pela fé. Nós entregamos o dízimo, nós fazemos uma oferta, nós ajudamos pela fé, porque está escrito na palavra. Então, quando eu faço isso, eu entendo isso, eu se torno maduro na fé, a minha vida, tanto espiritual como a minha vida em torno, ela muda. Minha vida financeira muda, porque eu não passo mais a viver olhando para o concorrente. Eu passo a viver pela fé, pelo aquilo que Deus tem prometido. Eu não quero saber se o concorrente está 10 anos na minha frente, 20 anos na minha frente. Eu só vivo pela fé. E até uma promessa que tem na Bíblia, para aqueles que vivem pela fé, o concorrente pode ser incrédulo. A Bíblia diz que o incrédulo ajunta para entregar por justo. Então eu baseio nessa palavra. Eu estou vivendo pela fé. Eu só preciso viver pela fé. Aí erro do cristão é olhar para o incrédulo e ver que o incrédulo, olha só, ele nem serve a Deus e olha só o que ele está conquistando. Você está passando a viver pelo que você está vendo. Você tem que viver pelo que você ouve, que é a palavra, e ouvir a palavra. Porque tem palavras também que você ouve
que te joga num buraco e faz você perder a fé. É viver pela fé na palavra. Quais são as promessas que é para mim? Quais são os caminhos que eu tenho que andar? Quais são a vida que eu tenho que viver? É assim. Eu vivo pela fé e tudo, ela está na Bíblia. Viver pela fé é viver pela palavra. A Bíblia fala com a gente. A Bíblia é a boca de Deus. Quando a gente abre e a gente vive pela fé, tem gente que fala assim, hoje eu ouvi a palavra e não falou comigo. E tem gente que fala assim, nossa, hoje eu fui ver a palavra, ouvi a palavra do pastor e essa palavra falou comigo. Por que falou? Porque ela vive pela fé. E a outra, pastor, que não falou? Porque ela está vivendo no que está vendo. Porque a palavra sempre fala com a gente. Grava isso, repete isso. A palavra de Deus, repete, sempre vai falar comigo, dependendo de qual seja a palavra. Eu que estou ouvindo, recebendo, eu preciso viver pela fé. Quarta-feira eu fiz o estudo bíblico e a senhora me mandou uma mensagem, falou assim, pastor, era tudo que eu precisava de ouvir. Aí ela escreveu tudo que eu falei assim no WhatsApp, no texto, e me mandou. Você vê que a pessoa de fato, de verdade, entendeu. Eu sei que tem pessoas que ouvem esse culto, vai ver o culto da semana passada, aí começa, participa da oração, ela vai desligar, vai fazer outra coisa. Essas pessoas não vivem pela fé. Elas vivem por momento, de que a coisa apertar, ela vai vir. Pastor, eu preciso de ajuda, mas a ajuda está todo dia. Só que ela está desprezando. Quando eu não desprezo, eu vou ser sempre ajudado, porque eu estou sempre sendo orientado e disciplinado. Então, meus amados, eu quero que você, a partir de hoje, tome uma decisão. A partir de agora, você vai viver pela fé. Pastor, mas eu estou vendo uma onda vindo contra mim. Vive pela fé. Eu estou vendo uma tempestade. Vive pela fé. Lembra da palavra que Jesus estava no barco dormindo e veio uma grande tempestade? E os discípulos que andavam com Jesus, eles olharam para o tamanho da tempestade e ficaram desesperados. Pedro falou, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. E Jesus falou assim, Pedro, venha. E Pedro começou a andar. Aí a Bíblia fala dessa forma. E ele, olhando o vento, teve medo e começou a afundar. Então, se a gente viver no que a gente vê e no que a gente sente, a gente não vai dar nem sequer um passo para frente. A gente tem que viver pela fé. Viver pela fé. O que é viver pela fé? Viver nas promessas de Deus sobre a minha vida. Eu e minha casa serviremos, Senhor. Eu vou pegar essa promessa. E eu que sou dizimista, vai vir bênção em bênção sem medidas sobre a minha vida. Eles serão para mim particular tesouro. Então eu vou pegar essa promessa. A minha cura vai brotar como o sol de meio-dia. Então eu vou viver, eu posso estar doente, eu vou viver acreditando que eu vou ser curado. A minha justiça vai diante de mim. Eu sei que todo mundo pode fazer injustiça comigo, mas Deus vai fazer justiça. A tua glória na minha retaguarda, eu creio que Deus está me protegendo. Eu vivo pela fé. Não é o que você vê, porque se a gente viver pelo que a gente vê, a gente está perdido, porque todo dia tem gente querendo destruir a gente. Então essa é a mensagem de hoje. Eu quero que você tome essa decisão. Viva pela fé.
Na quarta-feira eu vou dar continuidade sobre os frutos e vou falar um pouco sobre isso, tá? E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai honrar você. Feche os seus olhos, Senhor, que essa palavra fique implantada no coração do teu povo, para que eles possam desenvolver a sua fé, a sua vida contigo e ter paz no coração. Senhor, eu abençoo todos que estão comigo nessa jornada, nessa caminhada, porque no fim dela entraremos no teu reino juntos. Em o nome de Jesus, abençoa essa casa, abençoa esse lar, abençoa o teu povo, escreve o nome deles no livro da vida e que a fé deles sejam fortalecida e desenvolvida pela fé. Diga, eu tomo posse e a partir de hoje eu decido viver pela fé. Os que creem, digo amém. Eu vou orar agora pelo dizimista da Igreja Bom Samaritano. Se você ainda não é um dizimista, passa a ser. Pode me chamar aqui no particular, eu vou te orientar como e por que você ser um dizimista, um ofertante, um mantedor, podemos dizer assim, dessa obra. E em contrapartida, Deus, Ele vai estar te abençoando, iluminando você. Tá bom? Então, eu quero que todos os dizimistas, você levante suas mãos direitas agora, dessa forma, ó. Porque quando eu terminar a oração, eu vou pedir para você fechar. E esse ato vai fazer você tomar posse das bênçãos para a vida daqueles que são fiéis. Levanta as mãos, Senhor. Eu peço ao Senhor agora de toda a minha alma. Abençoe os dizimistas que estão no livro, aqueles que vão entrar no livro, abençoa. Eu peço que o Senhor prospere os negócios deles. Que todo o dinheiro que vier na mão deles, meu Pai, seja multiplicado. Que eles possam conquistar os seus sonhos, os seus projetos. Que eles não venham gastar dinheiro com aquilo que não é de verdade vantajoso para eles, meu Pai. Repreende o espírito do consumismo, o espírito da dívida, o espírito dos problemas financeiros e que essa pessoa seja feliz e próspera. Abre as portas que estão fechadas e prospera o teu povo. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa imediatamente abrir as portas para que eles possam ser empregados e ser abençoados. Eu abençoo todos e você que crê, fecha as mãos e diga, eu tomo posse do milagre. E os que crê, diga amém. Aí, acabando o culto, você pode transferir para a conta da igreja através do Pix. Se você não tem, vai ficar aí na descrição do vídeo. Ou você pode me chamar no WhatsApp, que também vai ficar, e eu te passo a chave Pix. E o seu nome vai para o livro dos dizimistas, tá bom? Só uma coisa que eu quero falar com você antes de terminar o culto. No domingo nós temos a oração da família, a palavra, a intercessão da cura. Na quarta-feira o estudo bíblico. Agora na sexta nós vamos ter só busca. O que nós vamos fazer? Uma oração inicial e nós vamos buscar a presença de Deus 10, 15 minutinhos e acabou. Se você quiser participar, vai ser 7h30 da noite. Vai ser rápido, objetivo, porém vai ser só para buscar. Nós já temos a palavra domingo, já temos a palavra na quarta. Na sexta iremos só buscar. Momento de busca com Deus e de oração. Se você quiser participar, você será meu convidado especial. Que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto, te dando a paz, a misericórdia, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga amém. Deus abençoe vocês, muita luz, muita paz,
e estaremos sempre juntos na fé. Tchau.